Me dá imagens aí do Super-Homem, me dá imagens do Gilvan, que o Mark encontrou com exclusividade, um homem que salvou 2 vidas no meio dessa tragédia terrível. Mark Figueiredo, ao vivo, mais detalhes do Gilvan, o Super-Homem ajudando os sobreviventes da tragédia. Diga lá, o Mark conseguiu entrevistar e ó, essa é a mão batendo no peito, trazendo um pouquinho de alento. Ele se arriscou, entrou no meio da enxurrada e conseguiu salvar 2 vidas, 2 idosos que estavam dentro do veículo. O Primeiro Jornal fica por aqui. Boa segunda-feira a todos. A gente se reencontra amanhã. Tchau. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez e a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV para levar até você as principais notícias deste último dia de janeiro, dia 31. Uma semana que começa pesada com notícias muito tristes. A gente acompanhou ao longo do fim de semana a chuvarada que atingiu desta vez principalmente o sudeste do país. Desta vez, né? Porque a gente vem vindo desde dezembro do ano passado. Primeiro a gente tem muitas chuvas no Nordeste, depois vai para o Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E assim ela vai indo, gente. E a gente já teve aí o aumento do número de mortes no estado de São Paulo por conta das chuvas das últimas horas. Subiu para 20. O Igor Calian está em uma das cidades mais atingidas. Aliás, os nossos repórteres de São Paulo estão espalhados. Josino, Mark, o Igor, cada um em um ponto de cidades que foram mais atingidas pelas chuvas, pelos desmoronamentos que a gente teve por aqui. Inclusive, a gente tem imagens aí do Corpo de Bombeiros que segue os trabalhos nas buscas desses deslizamentos que aconteceram em vários lugares aqui de São Paulo, mas principalmente em Francisco Morato, a gente tem em Franco da Rocha também, em Várzea Paulista. A gente segue acompanhando aí as buscas nas próximas horas, torcendo aí para famílias que elas consigam encontrar e, além disso, é claro, a gente já tem a Band, a CUFA de novo nessa linha de solidariedade, nesse cordão de solidariedade. Assim como a gente ajudou tantas regiões, agora a gente vai ajudar com doações também essas pessoas que estão afetadas em São Paulo e a gente depende, é claro, da sua ajuda aí do outro lado. A gente vai falar muito sobre esses temporais, sobre o volume de chuva que já foi acumulado aí nos últimos dias por conta disso e o que vem pela frente, né? Qual a previsão aí para os próximos dias e para as próximas horas também. A gente tem mais chuva nos próximos dias, a gente tem temperatura caindo por conta do céu nublado e da instabilidade e já um solo muito encharcado. Uma realidade aí que ninguém queria. Além disso, a gente também vai falar da volta às aulas, como é que vai funcionar em cada lugar, a respeito também da vacinação. A gente tem falado por aqui que vários estados estão adiando a volta às aulas para pelo menos as crianças e adolescentes voltarem com pelo menos uma dose que seja da vacina. E te mostro também como é que está a situação da vacinação pelo país e os números de coronavírus subnotificados por causa do fim de semana, mas números que a gente precisa e tanto mostrar aqui. A gente sabe que a gravidade está diminuindo por conta aí da vacina, das 2, das 3 doses, mas infelizmente o número está aumentando e a gente batendo recorde atrás de recorde. Tem os destaques internacionais. Hoje nossa Fezáfore aqui com a gente. Felipe Killing deve estar embarcando amanhã, hein, para o Catar. E ele vai lá já acompanhar junto com o Vini Bueno também o Mundial que o Palmeiras participa, representa o Brasil com exclusividade aqui na tela da Band. E a gente tem também para te mostrar, é claro, os gols dos estaduais do fim de semana. E o Nadal, né, que mostrou como ser o número 1 de verdade, além de conquistar mais uma vez o topo do pódio. Tem muita coisa pra gente falar por aqui, então vai se espreguiçando, segunda-feira é difícil mesmo, dá uma preguiça danada, as notícias não estão das melhores, mas você precisa ficar bem informado e eu preciso da sua companhia, então a gente vai juntinhos. Deixa eu te contar então os principais destaques de hoje. Número de mortes depois de temporal na Grande São Paulo acaba de subir para 21. Em Franco da Rocha já são 5 mortos. Informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros para a equipe de reportagem da Band, que acompanha os trabalhos no local.
E a Defesa Civil pede para que os moradores das áreas afetadas na cidade deixem as casas imediatamente. O governo informa que o Ministério do Desenvolvimento Regional está em contato com prefeitos dos municípios afetados para disponibilizar recursos. Em entrevista ao Canal Livre, o pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, diz que não prestou serviços para empresas envolvidas na Lava Jato pela Alvares e Marçal. E o Partido Socialista, liderado pelo atual primeiro-ministro Antônio Costa, vence as eleições legislativas em Portugal. Com 41% dos votos, o partido conquista maioria absoluta no parlamento. Já tem os destaques internacionais por aqui, além das eleições em Portugal, que você conferiu também toda a cobertura aqui no Band News TV ao longo do fim de semana. A gente fala da nevasca de novo nos Estados Unidos, atrapalhando muito a vida dos americanos. Enquanto isso, aqui no Brasil, vamos girar. Vamos ver como é que está começando essa semaninha lá fora. Começo te mostrando imagens ao vivo de Recife, com o céu já claro por lá. A gente tem alguma nebulosidade pipocando, mas nesse momento é o tempo seco que predomina e a temperatura já em elevação, hein? 27 graus marcando os termômetros agora. Você tá vendo ali, né? A chuva, os raios, hoje, amanhã, quarta-feira. A gente tem ainda muita umidade chegando no nordeste do país, principalmente no litoral nordestino. E é por isso que a gente pode ter essas pancadas a partir da tarde. A gente tem sol, como a gente está vendo agora no Recife, nas primeiras horas do dia, mas aí conforme vai ficando mais quente, a temperatura vai saindo dos 30 graus, passando dos 30 graus, a gente tem isso como um combustível e aí tem temporais isolados. É uma chuva passageira e bem isolada, que cai em um ponto da cidade e não cai em outro. Do Nordeste, a gente vai agora até o centro-oeste do país. Olha que lindo esse amanhecer em Goiânia, hein? A gente tem um amarelado ali embaixo das cidades, né? Dos prédios, das luzes da cidade acesas. E a gente também tem esse amarelado no céu, do sol tentando aparecer. Mas é muita nebulosidade, né, gente? 21 graus marcam os termômetros por lá. Embora a gente tenha esse amanhecer bonitão aí com várias cores juntas, a gente vai ter um dia com muito mais nuvens do que sol no céu, como tá agora, tá? Aliás, hoje e amanhã a gente tem essa frente fria que chegou, inclusive, aqui no Sudeste, provocando essa chuvarada que a gente vai mostrar já já, também influenciando o tempo lá no centro-oeste do país, além de uma zona de convergência, trazendo muita umidade. Com tudo isso, céu nublado hoje e amanhã, temperatura abaixo dos 30 graus. Na quarta-feira, volta à normalidade ali de Goiânia, que é sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E agora eu te trago aqui para São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como é que está começando o dia na capital paulista. Mais um dia com garoa. Tá? Com chuva fraca nesse momento, visibilidade reduzida. Essas são imagens ao vivo ali embaixo da Doutor Arnaldo, ao fundo, Avenida Paulista. Na Doutor Arnaldo, você tá vendo, pista escorregadia, fica atenção aí para os motoristas, já tem rodízio valendo a partir das 7 para as placas com finais 1 e 2. No fundo da imagem, que a gente tem os prédios da região central e as torres da Avenida Paulista, a gente não consegue enxergar com profundidade por conta dessa umidade e dessa nebulosidade. 19 graus marcando os termômetros agora na capital paulista. Hoje a temperatura não sobe muito, então no fim da manhã, início da tarde, ainda vai estar ali na casa dos 20, 21, máximo 22 graus. A gente tem essa chuva mais fraca do que a registrada nos últimos dias, mas é uma garoa, é uma chuva, é uma água que ainda cai num solo muito encharcado, o que tem que deixar todo mundo em alerta, porque a gente pode ter novos transtornos, alagamentos e desmoronamentos. E a chuva segue na capital paulista, pelo menos até o meio da semana. Quero saber também como é que está começando o dia aí na sua cidade. Quero saber as informações que você tem para nos dar aí da sua região, de vacinação, de chuvarada, de desmoronamento. O que você acha de tudo isso? A sua solidariedade para ajudar a Band e a CUFA agora para ajudar esses moradores tão afetados aí do estado de São Paulo. A gente tem também os gols do estadual do fim de semana. A gente tem o Nadal como número 1. Vai comentando com a gente. Vamos fazendo o jornal juntinhos até as 9 da manhã, dando a sua informação para cá, eu passando a sua informação para todo mundo e a gente faz o jornal juntos e em muitos momentos vai ser o nosso momento de respiro aqui, porque hoje realmente a notícia tá pesadona, dá uma relaxada aqui, bem como a gente não gosta, mas tem que dar, não tem outro jeito. Como que você interage comigo? Pelo Twitter você posta e usa a hashtag BandJornalismo, ou então pelo WhatsApp,
prefixo é 11 999 589588. Assim a gente vai juntinhos até às 9 horas da manhã pelo Band News TV, simultaneamente pela tela da Band até às 7h30. Como eu falei para vocês, os nossos repórteres estão espalhados em cidades que mais foram afetadas pelos temporais aí nos últimos dias e nas últimas horas. O Igor Calham, por exemplo, está acompanhando o trabalho de resgate em Franco da Rocha. Essas são as imagens, a gente tem os bombeiros incessantemente trabalhando por lá por conta do desmoronamento. É o Igor que está confirmando para a gente os números de mortes. A gente já tem 21 no total. E confirmou, inclusive, lá em Franco da Rocha, a 5ª morte causada pela chuva. Ela é uma cidade que fica na Grande São Paulo. Então, a gente já tem 21 mortes agora no total. E a gente vai ouvir o que disse o Corpo de Bombeiros ao Igor Calham mais cedo.